Saudos irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma aula da história da igreja, a terceira aula que nós temos deste período histórico que compreende do ano 500 até o ano de 1500. E nós estamos vendo, hoje nós veremos, os principais acontecimentos que se deram no finalzinho do sexto século e no início do sétimo século, acontecimentos que transformaram o mundo daquela época e serviram, influenciaram o nosso mundo para que ele fosse o que ele é hoje. Então vamos à nossa aula. Aí está, história da igreja, de 500 a 1500 depois de Cristo, o início das grandes missões. Foi assim que eu resolvi dar este nome. Nós vamos entender um pouquinho o porquê disso. Introdução. Enquanto Gregório trabalhava em Roma para o crescimento e desenvolvimento na Europa Ocidental, um mercador árabe chamado Muhammad começou a lutar com questões religiosas e chegar a respostas que eram muito diferentes dos ensinos da igreja cristã. Estes dois influenciaram o mundo muito além do seu tempo e de suas vidas. Gregório, por causa dos seus esforços missionários que levariam a influência cristã por toda a Europa, e Muhammad, por causa do zelo de seus seguidores que iriam estabelecer o Islã como uma grande religião. Tudo isso na transição do sexto para o sétimo século. Mudanças que influenciariam profundamente o panorama político, cultural e religioso da Europa e do mundo mediterrâneo. Lembrando sempre que nós começamos o nosso estudo histórico com alguns textos bíblicos que nortearão a nossa compreensão da história. Por quê? Como eu disse, a história tem vários fatores influenciando os acontecimentos. Nunca é um fator só que determina os acontecimentos históricos. Assim como não é um fator só que move as nossas vidas, são diversos fatores acontecendo ao mesmo tempo. Nós estamos analisando a história de uma perspectiva cristã, de uma perspectiva bíblica. Nós estamos olhando para a história da soberania de Deus, conduzindo o mundo conforme a sua vontade. Por isso, nós precisamos conhecer os textos bíblicos que nos mostram questões a respeito de nós, a respeito de Deus, para melhor compreender o mundo ao nosso redor. Então, vamos começar com Mateus 28, do 18 ao 20, onde diz que Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O que nós vemos aí, então, é que três coisas envolvem as nossas vidas debaixo da autoridade de Deus, de Jesus Cristo. Então, primeiramente, nós vivemos sob a autoridade de Cristo. Após a sua ressurreição, Cristo aparece aos seus discípulos e diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, porque ele venceu a morte. Então, ele diz que agora ele tem autoridade sobre o céu e sobre a terra. Ide, portanto, e fazei discípulos. Aí agora é a nossa parte. Enquanto nós vivemos, enquanto nós fazemos o que nós temos que fazer, que nós cuidamos do mundo que Deus criou, que nós trabalhamos, que nós produzimos cultura, enquanto nós fazemos tudo isso, nós devemos então fazer discípulos de todas as nações. Devemos batizá-los em nome da Trindade e devemos guardar todas as coisas que nos foi ordenada por Jesus Cristo. Então aí estão os nossos deveres, a autoridade é de Jesus Cristo, mas o dever é nosso de fazer discípulos, de batizar e de ensinar as pessoas. Na certeza de que nós não estamos fazendo isso sozinhos, nós estamos sob a autoridade de Cristo e com Cristo. Porque Jesus nos diz: eis que estou convosco todos os dias, ou seja, enquanto nós fazemos isso, Jesus está conosco o tempo todo. Em João 14, versículo 6, nos mostra a centralidade que Jesus Cristo exerce em nossas vidas. Primeiro,
em sua autoridade e nos encaminhar a um objetivo, porque ele é o caminho, Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é a vida. Só existe um caminho que nos leva ao Pai. Só existe uma verdade que nos mostra quem é o Pai. E só existe uma pessoa que pode nos dar vida, que é por meio de Jesus Cristo. E bem de acordo com aquilo que João diz logo no começo do seu evangelho, lá no capítulo 1, que todas as coisas, ele estava desde o princípio e tudo foi feito por meio dele. Todas as coisas, sem ele, não foram feitas por ele e ele era a luz dos homens, ou seja, ele é a luz dos homens, ele é aquele que ilumina os nossos passos, é aquele que traz claridade para aquilo que nós estamos fazendo. Por quê? Porque, primeiro, ele é o caminho, segundo, porque ele é a verdade, ele fala quem é Deus, e terceiro, que sem ele não há vida. Então, precisamos de Jesus Cristo, pois não chegamos ao conhecimento de Deus sem Jesus Cristo. Tudo que nós chegarmos a respeito de Deus, ignorando a obra de Jesus Cristo, são conjecturas humanas que criam um Deus de acordo com a nossa percepção, que é limitada para compreender um Deus tão grande e perfeito. Em 1 Timóteo vem a declaração de Paulo, falando, pois há um só Deus e um só mediador, Deus e os homens, entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Há um só Deus e mediador, Jesus Cristo. Ou seja, Jesus é Deus e mediador. Então, aquela afirmação de Paulo, Jesus é Senhor, é debaixo dessa declaração de Paulo que nós sabemos que quem está entronizado, quem está regendo o mundo, quem está sob o controle de todas as coisas, controlando todas as coisas, é Jesus Cristo. Então, olhamos para a história desta perspectiva. Gregório, suas contribuições. Gregório, ele tinha 3 coisas que eram fundamentais no seu pensamento. A primeira delas era o arrependimento. A ênfase que Gregório dava para o arrependimento era central na teologia de Gregório. Então, o arrependimento exerce uma função no pensamento teológico de Gregório que é algo assim avassalador, é algo que ele depende completamente. Uma das visões dele é que o cristão deve reconhecer o pecado e buscar a graça de Deus. Então, é natural, quando nós vemos lá em Gênesis que Adão pecou e ele fugiu de Deus, isso é o natural nas nossas vidas. Nós pecamos e nós nos achamos que Deus não vai nos aceitar, que agora nós estamos condenados por causa do nosso pecado. Caim, quando Deus advertiu Caim a respeito do caminho que ele estava para tomar e depois do caminho que ele tomou, ele falou isso que ele já está perdido, porque os homens mesmo vão fazer justiça dele, porque ele se tornou um amaldiçoado por Deus. Veja, quando o pecado cria isso em nós, nos afasta do Senhor. Mas o que Gregório nos diz é que o arrependimento nos aproxima. E esse arrependimento é um meio de graça, ou seja, é a certeza de que Deus é bom e misericordioso, que faz com que no momento em que eu peque, eu sei que eu posso me achegar à presença de Deus e me arrepender daquilo que eu falei. Este é o conceito de Deus, do amor de Deus, né? Eu pequei e arrependido eu me aproximo novamente para não cometer mais aquele pecado. Não é um Deus de amor que permite que eu viva na transgressão. Viver na transgressão é uma consequência de se afastar de Deus. O arrependimento é o que nos traz a presença do Senhor novamente. Então é um conceito bíblico, né? O arrependimento nos traz a presença desse Deus santo e misericordioso. Contudo, Gregório acrescenta que o pecado é tão profundo que não o vencemos nesta vida. Opa, nós não vencemos o pecado nesta vida. Na verdade, isso é verdade. Nós não vencemos o pecado nesta vida. Mas quem venceu o pecado foi Jesus Cristo. Quem cravou o pecado, levou sobre si os nossos pecados à cruz, que recebeu sobre si a ira de Deus no nosso lugar, foi Jesus Cristo. Então, os efeitos que o pecado teria em nossas vidas, Cristo sofreu. Então,
Quem vence o pecado é Jesus Cristo por nós. No momento em que ele ressuscita, então prova que o sacrifício de Jesus Cristo foi aceito. Agora, quando aqui nós olhamos para o conceito teológico de Gregório, o pecado, ele enxerga o pecado como algo tão ruim que nós não somos capazes de vencer nesta vida. E isso vai trazer algumas implicações para a teologia posterior. Essa ênfase contínua, essa ênfase no arrependimento como forma de remissão dos pecados, não é uma forma bíblica, pois não, quem nos redimiu do pecado foi Jesus Cristo, e não o arrependimento. Nos arrependemos porque reconhecemos o nosso pecado, mas a redenção vem por meio de Jesus Cristo. Então há um conceito aí já se afastando de Jesus Cristo e colocando sobre o homem o dever de remir o pecado, né? de se purificar, de se livrar do pecado. O pecado é vencido, na visão de Gregório, é vencido pelo sofrimento contínuo. Essa ideia do meu pecado faz com que eu me humilhe constantemente diante do Senhor. Isso é visível na vida de Gregório. É um homem que tem a sua teologia alinhada com a sua vida. Aquilo que ele crê é aquilo que ele vive. Isso é fato. Aquilo que ele fala é aquilo que ele vive. Aquilo que nós cremos é o que nós vivemos. Mas aquilo que nós falamos nem sempre é aquilo que nós cremos, né? Aquilo que nós vivemos. E aqui Gregório, quando ele fala aqui, o pecado que é vencido pelo sofrimento contínuo. Ele foi um homem que abriu mão de sua fortuna para se entregar para a obra de Deus. Porque ele entendia que é justamente nos bens ele não teria a remissão do pecado dele. Os bens não levariam ele a nada. Então esse passo, essa demonstração de piedade está ligada à questão de viver entregue nas mãos do Senhor completamente, até mesmo livre dos seus pensamentos. Isso é ótimo, no sentido de que nos sujeitamos a Deus, mas não nos colocar sobre sofrimento que vai favorecer, né, fazer com que vençamos o pecado. Vencer o pecado é um sofrimento. Deixar de fazer aquilo que eu desejo, que é pecaminoso, porque eu tenho desejo pelo pecado. Então, quando eu falo não quero fazer, há um sofrimento no sentido de se livrar daquilo, mas a alegria de estar servindo ao Senhor é muito maior. Então não é o sofrimento, não é uma ênfase no sofrimento que ajuda, mas uma ênfase na certeza de que no desejo de servir ao Senhor. Isso é a ênfase da minha vida. Ele admite. E aqui há uma controvérsia bem interessante, porque Gregório, ele admitia que os nossos pecados, né, que seriam purificados pelo fogo e antes do julgamento final. Ele cria nisso. Ele cria que antes do julgamento final ali, nós seríamos purificados pelo fogo. Só que ele entende que é o sofrimento. Ele traz essa ideia de sofrimento, a necessidade do arrependimento. E isso acaba criando uma perspectiva, um pano de fundo que vai depois, posteriormente, levar o pensamento da igreja medieval à doutrina do purgatório. É justamente esse pensamento de que nós devemos purgar, né, os nossos próprios pecados, ou seja, nós devemos pagar por aquilo tudo que nós fizemos, que vai dar a origem da doutrina do purgatório. O que é o purgatório? O purgatório é aquela questão de que se durante a minha vida os meus pecados postos numa balança são maiores do que os meus atos de piedade, meus atos de bondade, ele pesa mais, eu vou para o purgatório até que esses pecados sejam pagos e então eu possa entrar no céu. Essa é a ideia da doutrina do purgatório. Então veja que quem está pagando pelos pecados somos nós. Cadê Cristo na equação? Nós já tiramos totalmente Cristo do jogo. Ou seja, nós perdemos de vista, a partir do momento que eu coloco ênfase no arrependimento, que eu coloco uma necessidade de pagar pelos pecados cometidos, e Gregório acreditava que esse pecado seria purificado com fogo antes do julgamento final, este pensamento ainda assim contribuiu para a doutrina
posteriormente para a doutrina do purgatório. Então, perdendo de vista a obra de Jesus Cristo, que é ele que leva, mais uma vez, frisando isso, Jesus Cristo veio, viveu como um homem sem pecado, mas ele vai para a cruz e leva sobre si os nossos pecados. É por isso da expiação, né, de Cristo. Ele leva sobre si os nossos pecados, foram imputados a Jesus Cristo. E ele recebe a ira de Deus no nosso lugar. É uma morte substitutiva. Então, a ira que nós deveríamos receber, Cristo recebe em nosso lugar. Por isso que Cristo é central na nossa teologia, porque ele mostra, é por meio da obra de Jesus Cristo que nós vemos o amor de Deus, a misericórdia de Deus, nós vemos a bondade de Deus. Tudo isso está em quem? Em Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo sofreu pelos nossos pecados. Mas se eu tenho que pagar pelos meus pecados, a obra de Cristo foi em vão. Por que precisou de Jesus Cristo morrer na cruz? Veja que na medida em que eu aumento a necessidade de eu pagar pelos pecados, eu diminuo a necessidade expiatória de Cristo. Então, este pensamento de Gregório, apesar dele entender, mais uma vez, de que no julgamento, antes do julgamento final, nós já estaríamos purificados, é importante observar que foi essa mentalidade, essa ênfase no arrependimento, essa ênfase de não pagar pelos nossos pecados nessa vida, que fez, e a necessidade do sofrimento contínuo para que pudéssemos então estar livres do pecado, que alimentou posteriormente na Igreja Romana a ideia a ideia do purgatório. Porém, suas ênfases foram incluídas no conceito pela Igreja Romana. Então, posteriormente, a Igreja Romana acabou entendendo pelos estudos de Gregório, pela ênfase de Gregório, de que então estabelecendo uma doutrina do purgatório que diminui a expiação de Cristo, né? A obra expiatória de Jesus Cristo. E isso, então, não é uma doutrina bíblica, porque a Bíblia nos diz que Cristo é central e necessário. Ele é tanto o sacerdote quanto o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Então, não temos essa questão de purgatório, é uma invenção com base em ênfases erradas que já surgiram ali em Gregório. Outra ênfase de Gregório é a centralidade da pregação, e isso é muito curioso. Até Gregório, a ênfase da pregação é muito grande. Os pais da igreja frisavam muito a importância de pregar o evangelho, de ensinar a palavra de Deus, pois é por meio da pregação que há transformação de vida. Sem que eu pregue, sem que eu fale o que Deus fez, sem que eu mostre o amor de Jesus Cristo, sem que eu mostre a nossa condição pecadora, sem que eu fale que Deus criou todas as coisas, que o homem pecou, sem mostrar que por causa do pecado nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, sem mostrar, então, a condição humana que a desobediência de Adão nos colocou. Se eu não mostrar isso, não tem como eu ver a centralidade de Cristo. E se eu não vejo a centralidade de Cristo, eu não entendo o amor de Deus. Se eu não entendo o amor de Deus, eu coloco ênfase nas minhas obras para poder alcançar a salvação. E eu nego a morte de Cristo, pois eu tenho que alcançar a salvação. Cristo já não era necessário morrer. Então veja como a pregação é fundamental para que nós tenhamos uma compreensão completa do que é as Escrituras, para que nós possamos compreender plenamente a obra de Jesus Cristo e então ter uma vida transformada por Deus. A pregação é o caminho para a transformação da vida. E então Gregório, ele tinha essa ênfase. Ele escreveu um livro focado sobre a vida ministerial dos clérigos, né, dos bispos, era mais específico com relação aos bispos, mas se estende a toda a vida ministerial como um todo, né? Todas as áreas da igreja foram influenciadas por este pensamento. E a pregação para Gregório era de fundamental importância, assim como para Paulo instruindo lá Timóteo, falando da importância da pregação, prega, quer seja oportuno, quer não, insta, né, as pessoas, exorta
conforme a palavra de Deus. Veja, então, a ênfase do ensino que Jesus já havia dito, né? De que nós devemos fazer discípulos, nós devemos batizar e nós devemos ensinar. Então, não é só uma ênfase no sacramento do batismo, há uma ênfase no ensino tanto quanto no sacramento. E o que começa a acontecer? Gregório, né, ele está alinhado até aqui com os pais, com os ensinos de Jesus Cristo, de Paulo e dos pais, com o período patrístico ali, né, com Agostinho, com Justino. Então, nós começamos a ver ali que ele está alinhado com a questão da pregação, da importância da pregação com esses homens. Só que após a sua vida, a igreja reduziu a ênfase na pregação. Por que isso aconteceu? Às vezes, foi de propósito. Então, a gente tem muito esse costume de demonizar a igreja romana, mas a advertência aqui é que esse afastamento da presença do Senhor, ele é um afastamento sutil, que vai acontecendo gradualmente. Nós vamos perceber isso na história, mas isso também é nas nossas vidas. Então, após a morte de Gregório, a ênfase na pregação foi caindo, primeiramente, por quê? Porque o império se tornou cristão. Os reinos, né, a nação como um todo se tornou cristã. E quando a nação se torna cristã, ela impõe o cristianismo sobre o povo. Só que boa parte, ou a grande maioria do povo era pagão. A grande maioria do povo estava acostumado com os rituais pagãos. E, de repente, ele não pode mais ser pagão e ele passa a ter a necessidade de ser cristão por causa de uma imposição do império. Então, a fé que essas pessoas possuíam, ela já não era genuína. Só que o crescimento do mundo cristão foi repentino e estrondoso. E esse crescimento da população cristã trouxe um grande problema para a igreja, pois a igreja não tinha clérigos suficiente para instruir a igreja a respeito do que é o cristianismo. Então começa-se a uma produção em massa de clérigos, pessoas que estavam acostumados com os rituais pagãos, que agora que recebem essa nova fé e que eles não querem perder também o seu status de sacerdote ali. Então, o que eles fazem? Vão para a igreja católica, para a igreja cristã, né, para a igreja ainda, a igreja era única ainda, e passam a se dedicar a ser clérigos da igreja, sem estudo, sem educação suficiente para isso, sem uma profundidade a respeito disso. Tanto é que boa parte dos textos que nós temos bíblicos com relação a cópias de manuscritos que nós temos foram feitas por clérigos, por pessoas que trabalhavam dentro da igreja, por pessoas que serviam a igreja, por clérigos que eram responsáveis por igreja, que tinham textos bíblicos ali às suas mãos, que eles copiavam aqueles textos. Eles copiavam porque sabiam que os textos eram sagrados, só que eles não tinham conhecimento do grego e do hebraico. E a falta do conhecimento do grego e do hebraico fez com que eles ficassem dependentes do latim. Então, eles decoravam uma liturgia do latim, alguns às vezes nem sabiam o latim também, e simplesmente decoravam aquele latim, e ao decorar aquela liturgia, eles entravam na igreja, recitavam aquilo que eles decoravam e pronto. O povo não sabia o que ele estava falando e nem ele mesmo sabia o que estava falando. E isso gerou um problema na pregação. A pregação foi perdendo a sua ênfase durante a história aí, durante o caminhar do período medieval aí. E quando isso aconteceu, então, outras coisas precisaram serem de fundamental importância para a igreja. A pregação perde a sua ênfase, mas para que dá um sentido visual, né, para a questão da fé, da mesma maneira que o paganismo ele tinha seus rituais visuais,
Agora, o cristianismo empobrecido por falta da palavra de Deus, ele também vai precisar dessas questões que são muito mais visuais. E o que eles fazem? Dão ênfase maior aos sacramentos. Lembra quando eu li que toda a autoridade me foi dada aí de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a respeito do que foi dito? Então, Jesus dá ênfase igual no fazer discípulos, tanto quanto no batismo, tanto quanto na pregação. A pregação, então, ela é fundamental para fazermos a vontade de Deus. A partir do momento que eles tiraram, eles começaram a dar ênfase maior aos sacramentos. Por isso que na Igreja Romana nós temos 7 sacramentos ao invés de 2 sacramentos. Em vez de termos lá o batismo e a ceia, lá tem outros sacramentos, até o casamento é um deles, a confissão é outro. Então nós temos um aumento significativo no número de sacramentos, porque é uma forma de ensinar visualmente aquele povo onde nem os clérigos, nem o povo sabia o que era lido no latim. Então, há uma decadência do cristianismo na questão de transformação de vida. Por quê? Porque há uma decadência na pregação da palavra. Então, isso é muito importante. Para Gregório, a pregação era fundamental, mas após Gregório, isso começa a cair. O declínio foi apesar da ênfase, da influência de Gregório, e não por causa da influência de Gregório. É diferente da doutrina do purgatório, que foi por causa da influência de Gregório. E aqui, o declínio na pregação foi apesar da influência de Gregório, porque Gregório dava ênfase total à pregação. E a terceira ênfase na vida de Gregório eram as missões. Ele tinha uma visão missionária muito grande. Então, ele organizou, ele foi um dos mais ativos patrocinadores de missões que existiu na igreja. Ele investiu muito da sua própria fortuna para que as missões crescessem e que o cristianismo avançasse de maneira sólida. Então, veja, era um investimento em missões e um investimento em pregação para que o crescimento do cristianismo fosse sólido, fosse verdadeiro, um crescimento de transformações de vida e não um crescimento vazio que veio posteriormente, simplesmente baseado em símbolos, em rituais que nada dizem, que nada trazem de transformação para as nossas vidas, que foi uma decadência da igreja por causa de se afastar da palavra de Deus. Então, ele foi um dos mais ativos patrocinadores da igreja. Ele tinha consciência de que muitas áreas da Europa e do mundo ainda não eram evangelizadas. Então, ele investia em pessoas, sim, em clérigos que fossem realmente levar a palavra de Deus com fidelidade, E é dentro deste propósito, desse investimento de Gregório, que as missões chegam até a Inglaterra. E nesta missão ele envia Agostinho, não Agostinho de Hipona, não vamos confundir, aquele Agostinho que viveu no século IV, que é fundamental para a nossa compreensão, para a Igreja Católica, que exerce uma importância teológica assim absurda sobre os seus pensamentos, sua lucidez com relação aos textos bíblicos. Não vamos misturar este Agostinho de Hipona, com este Agostinho, que é conhecido como Agostinho de Kent, porque ele foi enviado para a Inglaterra e a sua paróquia ali, a sua igreja, ela estava situada ali na cidade de Canterbury. Por isso, Agostinho de Kent. Seu centro de missões era a cidade de Canterbury e sua eficiência influenciou gerações. Sua influência foi tão grande na Inglaterra, mas tão grande na Inglaterra, que ele influenciou muitas gerações.
nós conhecemos ali, o bispo da Igreja da Inglaterra, hoje, né, ele é conhecido como o bispo de Canterbury, porque está lá, né, ele está na central ali é a central da Inglaterra, né? A Inglaterra virou o centro das missões da Europa e continua sendo o centro até hoje da Europa, para você ver a influência deste homem, né, deste homem enviado por Gregório para a Inglaterra, a sua ênfase na palavra de Deus, trazendo uma teologia ali sólida, né, na pregação da palavra. Quando eu falo sólida, irmãos, entenda assim o seguinte: nenhum teólogo é livre de erro. Nenhum teólogo. Não existe teólogo perfeito. O único teólogo perfeito foi Jesus Cristo, que expunha a Bíblia e os olhos vai abrindo. Ele é o único perfeito, que não há erros. Mas todo teólogo, ele tem falhas na sua compreensão teológica. Mas o que eu quero demonstrar aqui é que a ênfase na pregação, em uma pregação fiel, o máximo possível que um teólogo possa alcançar, vai trazer mudanças significativas na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor, como nós vimos na vida de Gregório e como nós vemos agora na vida de Agostinho de Kent, que influenciou de maneira tão intensa a Inglaterra, que até hoje ele é uma referência para os ingleses. Então, vemos aí a ênfase como Gregório foi fundamental para as missões. E quando as missões começam a crescer, eles começam a enfrentar diversos desafios. Nós temos muita influência do paganismo ao redor. Temos o arianismo ainda presente, a heresia ariana, que ainda estava presente naquela época e que eles tiveram que lutar para derrubar. E nós temos o nascimento do Islã, nesse período também de Gregório, no comecinho, no final do século VI, início do sétimo século, e que nós vamos falar agora um pouquinho. Vamos falar agora do surgimento do Islã na história e compreender as suas ênfases teológicas. Como que surgiu o Islã? Islã surgiu pela vida de Muhammad, nascido em Meca por volta de 570. Ele afirma ter recebido inspiração divina e levanta-se contra o paganismo. Então, ali no seu período, lá em 570, lá em 600, mais ou menos, pouquinho antes, ele afirma ter recebido uma inspiração divina, por volta de 600, ele afirma ter recebido essa inspiração, não conseguimos datar exatamente o período ali, mas o propósito é se levantar contra todo o paganismo. Então, veja, ele se levanta, é uma religião que já tem um propósito, contra o paganismo. Então, o propósito não é Deus, o propósito é contra o paganismo. Então, ela já tem um viés ali voltada para aquilo que não é aquilo que ele acredita. Então, aquilo que ele acredita está certo. O outro tem que ser contra, tem que me levantar contra. Ele rejeita a ideia de diversos deuses. Ele não concorda com a ideia de diversos deuses. E por causa dessa ideia de diversos deuses, ele rejeita o cristianismo, por causa da doutrina da Trindade. Então, a Trindade, nós temos lá Pai, Filho e Espírito Santo como sendo um Deus, 3 pessoas, um único Deus. Como que essas coisas compreendem, como que elas são, nós não temos como entender como a Trindade funciona. Mas que a Bíblia nos deixa claro a questão da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo como um único Deus, ela deixa isso claro em diversos momentos nas Escrituras. E nós temos lá o próprio texto que nós já lemos lá, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a Trindade é envolvida no batismo, na regeneração de uma pessoa. Percebe, então, a questão como está atrelado a nós cristãos. E isso não é aceitável para Mohamed. E por isso ele rejeita tanto os pagãos ao seu redor, como ele rejeita também o cristianismo, porque ele entende que o cristianismo é uma espécie de politeísmo e não tem nada a ver, é um único Deus mesmo, que são 3 pessoas.
Deus Alá, a ênfase dele, né, é Deus Alá, é o único Deus. Essa frase você vai escutar muito na frente, na boca de um muçulmano. Em determinado período da sua vida, ele foi forçado a fugir de Meca, o lugar onde ele nasceu, e foi para Medina. Eu coloquei aqui entre parênteses Meca, paz, e Medina, guerra, porque os textos do Corão, eles apresentam dois momentos bem distintos, que é os ditos de paz, que foi o período em que Muhammad estava lá em Meca, e os ditos de guerra, que é o período em que ele vai para Medina, que ele traz textos mais duros, textos mais pesados, textos ali que incitam mesmo uma agressividade maior, uma dureza, uma rigidez muito maior para os seus seguidores. Então, nós começamos a ver, né, que ganhou força o retorno para Meca. Quando ele retorna, né, ganhou força e retornou para Meca vitorioso. Esse período que ele foi para Medina, que ele foi forçado a viver lá, ele ganha força, né, a sua teologia ganha força, que é esse período de guerra aí. E quando ele retorna para Meca, ele já não retorna mais como um homem que foi rejeitado. Ele já retorna como um homem vitorioso, lá em 632. 2 anos depois, 634, Mohammed morre. E suas ideias se espalham de maneira impressionante, rápido demais, por todo o mundo daquela época. Então, nós temos o período da ascensão do Islã. 21 anos depois, para você ter uma ideia do crescimento do Islã, 21 anos depois, o islamismo já cobriu uma área maior do que o Império Romano. E olha como foi rápido. Então, esse crescimento, né? Ele envolveu o Oriente Médio, o norte da África, o sul e o oeste da Europa. E avançou pela Europa Ocidental até os séculos 8, onde ele ocupou a Espanha e Portugal. Eles chegaram a invadir a França em alguns momentos, mas eles foram derrotados em 732 na Batalha de Tours. A Espanha foi reconquistada, para você ter uma ideia, a Espanha só foi reconquistada pelos cristãos em 1492. Olha o tamanho do império do islamismo até então. No século IX, eles começaram a se espalhar para o leste, para a Pérsia, para o Paquistão, para a Índia. Então, para você ter uma ideia, o tamanho que o Império Islamismo tomou. E a Europa, ela viveu sobre essa tensão da invasão islâmica até meados do século XVII. Nós estamos falando de período recente, já, modernidade, do período moderno. A Europa temia a invasão do islamismo até o século XVII. O fim do Império Bizantino, né, ocorreu também com essa expansão do Islã, quando houve a conquista de Constantinopla. Houve também uma tentativa de invasão da Europa Central diversas vezes. Então, veja, a Europa temia uma invasão porque ele já começou. Constantinopla caiu, eles tentaram invadir a Europa diversas vezes, e suas investidas para invadir a Europa duraram até 1683, que foi lá em Viena, a última investida de Viena foi invadida diversas vezes, tentaram invadir Viena, só que não tiveram sucesso, e a última invasão foi em 1683. Veja só, século XVII já. Quais são, então, os ensinamentos do Islã? A confissão central do Islã é: há somente um Deus e Maomé é o seu profeta. Essa é a ênfase. Deus único e Maomé como sendo profeta. A crença em Jesus, para o islamismo, é um politeísmo, como nós já abordamos. Para eles, Jesus era um profeta que foi suplantado por Maomé, ou seja, Maomé é superior
a Jesus Cristo. O Alá do Islã, que é o Deus, né? Quando há somente um Deus, a gente pode colocar há somente um Alá. Vamos dar uma distinção, porque apesar de ter origem no Antigo Testamento, como nós também temos origem no Antigo Testamento, nós viemos de um conceito judaico-cristão, ou seja, o Antigo Testamento ele tem ênfase e importância de igual maneira, é palavra de Deus, assim como o Novo Testamento para nós. Então, o Islã chama para si também a importância do Antigo Testamento. E só que há uma grande distinção entre o Deus do Antigo Testamento e o Alá de Maomé, né? Então, o Alá do Islã, ele é concebido em termos de poder, transcendência e grandeza. Então, poder, transcendência e grandeza. Enquanto a ênfase do Deus do Antigo Testamento é na sua bondade e misericórdia. A ênfase não está no seu poder, apesar da Bíblia mostrar o poder de Deus. A ênfase não está na tua transcendência, apesar de Deus ser transcendente, mas ao mesmo tempo imanente. Nós também, a ênfase também está na grandeza de Deus, mas de como esse Deus vem até este mundo para salvar a humanidade. E essa a busca de Deus, a missão de Deus de resgatar a humanidade é percebido desde a queda de Adão. Mas quando Adão pecou, quem foi que veio até Adão? Foi Deus. Quando as coisas não estavam bem, quem foi que se revelou a Noé? Foi Deus. Quando o mundo já estava tomado pela idolatria novamente, quem foi que se revelou para Abraão? Foi Deus também. Quando as coisas novamente estavam tudo erradas, quem se revelou novamente para Moisés? Foi Deus. Então, o que você vê é a bondade e misericórdia de Deus em chamar um povo para ser seu. Essa é a ênfase constante do Antigo Testamento, o que é muito diferente da questão de misericórdia, do poder transcendente, do Deus, do Alá do islamismo. Né? Ele não tem essa ênfase missiológica, essa ênfase na misericórdia, essa ênfase na bondade. Pelo contrário, não é pelo amor que se vai a Alá, é pela obediência irrestrita, é pela destruição de tudo aquilo que não adora ao único Deus do Islã. Então, é uma religião que, de certo modo, ela se torna hostil a toda cultura, a toda religiosidade que está ao seu redor. Enquanto quando nós vimos lá quando nós estávamos falando de Gregório, o que nós percebemos ali de Gregório é que justamente o momento em que o Estado cristão impõe o cristianismo sobre a humanidade é que há uma queda no cristianismo. Por quê? Porque a ênfase no amor e as pessoas tendem a cair num liberalismo de fazer as suas próprias vontades, em vez de ser transformado pelo amor. Então, nós vemos que quando nós impomos o cristianismo, nós aprendemos com a história de que um cristianismo imposto não é cristianismo, porque a conversão é uma conversão do coração, não é uma conversão do comportamento. Enquanto o islamismo é uma conversão do comportamento. Eu tenho que fazer assim, eu tenho que viver assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E isso, ainda assim, mesmo que eu faça tudo aquilo que o Corão exige de mim, há uma incerteza com relação à salvação, pois isso pertence somente a Deus. Por isso que ele é imanente, ele é inalcançável, não tem como saber o que Deus, como que vai ser as coisas, mesmo que eu faça tudo. Se vocês assistirem aquele filme Milagre da Cela 7, você vai ver ali constantemente, quando se fala se vão encontrar ele no céu, que é um filme que tem ênfase, né, a religião ali é o islamismo, quando se fala de encontrar no céu, eles falam assim, só Allah sabe, ou só ele pode dizer, né? Mesmo, ou seja, mesmo que eu cumpra tudo que Maomé me disse, a salvação pertence a Deus.
Então, pertence a Alá. Então, há uma grande distinção entre o Alá, o Deus islâmico e o nosso Deus. O Deus bíblico, o Deus que nós percebemos lá no Antigo Testamento, é um Deus bondoso e misericordioso, que age, que é fiel à sua palavra para salvar o seu povo. E ele garante a salvação do seu povo e garante por meio de Jesus Cristo. O Deus de Alá, não. O Alá, né, o Deus do islâmico, não. Porque nós não sabemos. Ele tem a ênfase do Islã é no poder, transcendência e grandeza de Deus. Então nós começamos a ver aí uma distinção muito grande. E estes ensinamentos do Islã é o que fez com que a Europa se defendesse, pois você tinha que se sujeitar àquilo que está no Corão. Caso contrário, você é um herege que deve ser morto, pois você não pode se levantar contra o Deus único. É impossível. Enquanto nós vemos que a vingança, que o juízo pertence a Deus. Eu não posso julgar a pessoa como um herege, como uma pessoa que vai para o inferno. Por quê? Porque isso pertence ao Senhor. A pessoa pode se converter ali no último momento da sua vida. Então, Deus age de maneiras desconhecidas a nós para a conversão de uma pessoa. E aqui, no islamismo, isso não acontece. O livro sagrado do Islã é o Corão. Eu coloquei ao Corão entre parênteses, porque não é o Alcorão. O Al já é um artigo. O livro se chama Corão. Então, é o Corão ou Alcorão. Ele sustenta a crença de que contém a revelação de Maomé, que Maomé recebeu, que Mohamed recebeu, gravada em 114 capítulos ou soros, como eles chamam. Tem um caráter basicamente poético, não é uma narrativa ou um enredo, são diversas poesias, né, diversas dizeres ali que lembram uma poesia. Não tem um desenvolvimento lógico, e claro, pelo menos da nossa perspectiva, eles vão dizer que tem, mas são várias frases jogadas que não trazem um todo. E ele não casa nem mesmo com os dizeres de Deus do Antigo Testamento. Não há, existem algumas ênfases que são, é claro, que se combinam, mas no seu todo não se combina, não aponta, não mistura, pois o mesmo fato dele ignorar a misericórdia e a bondade já é uma demonstração aí de que se afastou bastante do Antigo Testamento. Então, não é uma narrativa ou um enredo, não tem um desenvolvimento lógico, é claro. Né? Seus maiores requerimentos morais possuem 5 pilares. Confissão de que Alá é o único Deus, orar 5 vezes por dia, dar esmolas aos pobres, jejuar durante o mês do Ramadã e fazer uma peregrinação até Meca. E isso é muito curioso, porque nós percebemos que ele é uma religião simples, uma religião de fácil acesso, uma religião que esses 5 pilares demonstram porque que em 21 anos ela cresceu rapidamente e conquistou muitas pessoas, porque ela tem uma ênfase no agir do homem, assim como o catolicismo, a igreja romana posteriormente, ela se afastou também. Quando nós falamos ali das questões dos sacramentos que foram dados ênfase, então faça os sacramentos que está tudo certo. Então, venha para a igreja, participe da ceia do Senhor, faça as suas confissões regularmente, case, e os diversos sacramentos que a Igreja Católica ali criou, batismo. Então, ela criou diversos sacramentos porque se tornam visíveis, palatáveis ao pagão que está pegado a símbolos e rituais. Da mesma maneira, o islamismo está apegado a símbolos e rituais. Né? Um Deus transcendente, para o qual eu oro 5 vezes por dia, que eu dou esmolas aos pobres, que eu jejuo durante o mês do Ramadã, para fazer e tenho que fazer pelo menos uma peregrinação durante a minha vida até Meca. Então isso mostra o quê? Prática, uma vida prática, uma coisa fácil. É só fazer isso e já está tudo certo.
Assim como no catolicismo, na Igreja Romana, é só fazer isso e está tudo certo. Não há uma transformação. Aqui há uma transformação por imposição. No cristianismo, uma transformação por amor. É aquela transformação que aconteceu em Pedro, quando Pedro olhou para os olhos de Jesus Cristo, após tê-lo negado 3 vezes, e chorou. Um arrependimento que transforma as nossas vidas, a ponto de quando Cristo aparece para ele, Pedro, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes. E ele fala isso, né, que ama 3 vezes. E então Jesus diz, apacenta, traga paz. O propósito do cristianismo é trazer paz. O propósito do Islã é trazer punição, é trazer juízo, é trazer destruição sobre aqueles que não aceitam o islamismo. Há uma grande diferença. O cristianismo não é imposto, o cristianismo é conquistado pelo amor de Cristo. Nós não obrigamos as pessoas a se converterem. A pessoa se converte se ela quiser. Então, se ela for transformada por Deus, ela se converte. Então, aí está o ensinamento do Islã, como se diferencia muito, e a ênfase que o Islã recebe nos seus ensinamentos. O islamismo também compreende muito bem a ligação entre fé e cultura. E isso é muito importante para nós, principalmente para nós. Porque com o decorrer, com a perda da ênfase na pregação da Igreja Romana, fé e cultura não se relacionaram mais. Principalmente hoje, nos períodos, na modernidade, ou como alguns chamam, né, de pós-modernos, isso começou já no período moderno, há um desvincular de cultura e fé. Fé e cultura passaram a ser diferentes uma coisa da outra. Fé é uma coisa que eu acredito, viver é uma outra coisa, aquilo que eu faço é outra coisa. Então não está relacionado. Só que eles compreendem muito bem essa ligação entre fé e cultura. E realmente existe, porque você produz, cultura é um produto do homem. Você produz aquilo que você crê. Então, a nossa cultura, que é considerada uma cultura cristã, né? O Brasil é um país cristão, a Inglaterra é um país cristão. Essa fé declarada, ela não é percebida na cultura, pois o povo não tem atitudes e não vivem de acordo com aquilo que eles professam. Ou seja, fé para a maioria, né, para nós não, mas para a maioria dos cristãos que se dizem cristãos, é mais uma questão de dizer. Por exemplo, a pessoa cresceu dentro de uma cultura católica, ela foi batizada quando ela era criança, ela fez a sua primeira comunhão depois, aí depois ela fez a crisma e pronto, já está resolvido. Eu vivo minha vida lá fora, minha parte com Deus já foi resolvida. Isso nunca foi cristianismo. Veja a ênfase nos sacramentos. Desvinculando fé da forma como você vive. As pessoas até procuram fazer piedade, mas mais como uma forma de justificar que há uma pessoa boa diante da sociedade do que por fé mesmo. Só que o Islã não. O Islã, eles compreendem, há uma questão vinculada ali de cultura e fé. Ou seja, quando eles trazem para eles abrir mão da sua cultura é abrir mão de sua fé. E para onde eles levam para onde eles vão, eles levam a sua cultura também, porque eles levam a sua fé. E é uma religião voltada muito para as questões. O homem pode ter até 4 mulheres, as mulheres não têm direito de expressão alguma. Então, aceitar o islamismo é aceitar a sua cultura. E aceitar a sua cultura traz diversos problemas. O curioso é que as mulheres do Islã, elas abraçam essas questões culturais com prazer. Então, não sei explicar o que acontece, os efeitos psicológicos que levam a esse tipo de atitude, contudo, isso é perceptível. Por quê? Porque a fé acompanha. A cultura está vinculada, está amarrada ali. Então, a cultura cristã está amarrada à fé cristã. Ter uma fé cristã sem a cultura que ela traz é mostrar que a sua fé não é cristã.
Então, isso é interessante para o islâmico, porque ele tem isso bem claro, enquanto os cristãos ainda não entenderam muito bem, justamente por causa da Igreja Romana, que desvinculou as verdades bíblicas da fé cristã, no momento em que eles deram mais ênfase aos sacramentos e menos ênfase à pregação. Pois somente a pregação da palavra é capaz de trazer transformação de vida. Concluindo, o século VI, comecinho do século VII, trouxe grandes transformações para o mundo, ajudando a formar o mundo em que vivemos hoje. Gregório estabeleceu uma grande influência sobre a igreja, ajudando a moldar a religião cristã como conhecemos hoje, suas ênfases no arrependimento, na missão, trouxeram, então, mudanças significativas para a igreja hoje. Nós temos lá menos na pregação, porque se perdeu durante o tempo, não por causa dele, mas nós vemos lá como as missões cristãs cresceram muito no período de Gregório, e como a sua ênfase no arrependimento trouxe a doutrina, né, começou a estabelecer os princípios para a doutrina do purgatório, moldando a igreja romana até os dias de hoje. E percebemos como um avanço do Islã é combatido desde tempos antigos, principalmente por sua imposição de costumes e a sua intolerância religiosa. Aprendemos bastante com relação hoje esse período tão fantástico, né, podemos dizer assim, da história, que abrange o final do sexto século, início do sétimo, vem dois acontecimentos, a vida de Gregório e de Mohamed, duas personagens muito importantes que trazem mudanças significativas para o mundo, inclusive o mundo que nós vivemos. Espero que vocês tenham gostado e aprendido com a história de como nós devemos lutar, sim, pela fé cristã, como nós devemos impor atenção à pregação da palavra como central ao ministério cristão, para que não aconteça uma queda como aconteceu na Idade Média, e que nós podemos perceber que na nossa época isso também, a ênfase mais nos dons espirituais tem enfraquecido a pregação da palavra, a ponto de ter muitos cristãos sem transformação. Que nós possamos aprender com isso e viver uma vida com ênfases bíblicas, com ênfases na palavra de Deus, com ênfase numa vida cristã que transforma a nossa vida e é capaz de transformar o mundo. Que Deus os abençoe. Até o nosso próximo estudo, se assim Deus permitir.